Nesse vídeo você vai entender como é possível reduzir a prestação do seu plano de saúde e ainda reaver valores que foram pagos. Note, nos idos dos anos de 2000, meu pai, recém-aposentado, manteve o plano de saúde que anteriormente era mantido pela empresa. Infelizmente, com o passar dos anos e com a questão da mudança da faixa etária, tornou-se impagável para ele a prestação do plano de saúde. E ele fez o que a maior parte das pessoas faz, ou seja, cancelou o plano de saúde e buscou aí um plano de saúde através da categoria dele. Ele é administrador de empresas, junto à Qualicorp. O que ocorre? O que a princípio parecia ser um valor inferior, com o passar dos anos, tornou-se também impagável. Isto porque os planos de saúde individuais, a qual ele fazia parte anteriormente, os aumentos são sempre fiscalizados, controlados pela ANS. Ao passo que, pela categoria dele, junto à Qualicorp, ou mesmo que se fosse através de uma MEI, não existe esse controle. E as operadoras de saúde fazem o que querem. Diante desse cenário, obviamente aí há mais de 15 anos atrás, ou melhor, 20 anos atrás, eu fui obrigado a estudar, a entender como haveria aí a possibilidade de uma solução. E tudo isso veio à tona. Vamos lá, vou lhe explicar. Note, a quem se presta, é importante que você entenda, a quem tem planos vinculados a essa categoria, no estilo da Qualicorp, ou MEI, ou uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte, não há nenhum problema. E por que também essas MEIs ou microempresas? Porque na maior parte das vezes são falsos planos individuais. Cito o meu exemplo também como referência. Na empresa que eu tenho constituída estão vinculados eu, minha esposa e os 2 filhos. De tal maneira que é um falso individual, mas nós somos obrigados a contratá-los porque as grandes operadoras não comercializam planos individuais. Mas continuemos. E o jeito errado, que eu já contei com vocês, é o que meu pai fez. Cancelar aí o plano. Quando, na verdade, ele deveria fazer um questionamento judicial contra a operadora de saúde. E o questionamento é muito simples. Eu chego ao Poder Judiciário e digo, juiz, abre aspas, claro, veja, um plano individual, a exemplo agora aqui de 2024, teve um percentual de aumento próximo dos 10%. E o meu plano coletivo tive um aumento, quando mínimo, de 25%. Então nós pedimos para que a operadora de plano de saúde faça a comprovação da necessidade desse aumento. Essa comprovação, através de um processo judicial, vai obrigar a operadora de plano de saúde a prestar as seguintes informações. Qual foi a inflação médica do período? Ou seja, vocês pagaram mais por consultas? Houve necessidade de contratar mais profissionais para a sua rede credenciada? Segundo ponto, houve uma inovação de tecnologias? Isso seria um motivo que daria embasamento para o aumento de 25%. Houve um aumento de consultas e procedimentos, ou seja, mais pessoas foram internadas? E, o mais importante, os idosos estão gerando um custo maior do que as pessoas jovens? Vou usar o meu exemplo. Eu raramente procuro um plano de saúde e, graças a Deus, a minha família também. De tal maneira que somente eu recolho. Então, esse equilíbrio entre os jovens e os mais idosos tem que ser levado em consideração. E na medida que nós pedimos para que a operadora de plano de saúde apresentem esses números, pasmem, eles nada apresentam. E nem poderia ser diferente, porque quando há a fiscalização da ANS e são obrigados a fornecer, chegamos no patamar de 10%, como exemplo de 24%. Quando há a obrigação dentro do processo, eles não apresentam, porque simplesmente eles não poderiam justificar. E nesse cenário, dentro do processo, na medida que a operadora de plano de saúde não apresenta justificativa para aqueles aumentos, o juiz se volta ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que, em caso de aumento injustificado, ele é expurgado, ele é afastado. Claro, você não ficará sem aumento. O juiz usará os aumentos para planos individuais da ANS. Mas, em média, nós estamos falando aí algo em torno de 15% ao ano. Além disso, você terá direito também à devolução dos 3 últimos anos anteriores. Então, pegamos novamente aqui 2024. A gente retroage até 21, expurga em média de 15% a 17%, depende de ano a ano, dos aumentos que foram aplicados,
e você conseguirá, além da redução, a devolução desses valores. 2022. Vamos lá. Plano de saúde, rescisão unilateral e motivada. Contrato coletivo que beneficia apenas pequeno grupo familiar. Falsa coletivação. Equiparação a plano familiar individual. Abusividade da cláusula contratual que permite a denúncia unilateral e imotivada do reajuste. O que ficou dito aqui? Eles não podem cancelar por ser um plano falso coletivo. Essa decisão é de 2022. Vamos lá. Nessa segunda decisão, o desembargador também reconheceu a existência do falso coletivo e ainda estabeleceu onerosidade excessiva reconhecida, ou seja, um aumento muito exorbitante. Aplicabilidade na espécie dos índices da ANS em razão do reconhecimento que se trata de contrato falso coletivo. Substituiu o percentual de aumento sofrido pela família pelo percentual estabelecido pela ANS para os planos individuais. Então, em síntese, é um processo, na verdade, que nós pedimos informação para o plano de saúde. Caso não apresente, o juiz vai afastar esses aumentos altíssimos e aplica um aumento subsidiário, que é o aumento fiscalizado pela ANS. Se você vive essa situação e quer fazer uma simulação, encaminhe para nós aí os últimos 5 anos. Você consegue isso, se for, por exemplo, a Qualicorp, pelo site da empresa, e encaminhe que nós iremos fazer uma simulação de quanto será a sua redução e de quanto você pode reaver. Muito obrigado!